Rafael Vidal, pergunta excelente. Por que o processo da hipertrofia é tão complicado para pacientes com diabetes tipo 1? Rafa, sensacional pergunta, parabéns. Pergunta de bioquímica level 2 já, tá bom? Primeira coisa, você tem que entender o que é o diabetes tipo 1. Né? Não sei se você está perguntando um caso que é o seu, mas vamos falar um pouquinho então sobre isso, porque eu sempre falo para vocês, regulação energética é o ponto de partida, uma das coisas principais quando vocês estão abordando a performance esportiva. Ninguém fala, por exemplo, da gasolina da Fórmula 1. Vai ver a tecnologia que tem por trás disso. Muda o combustível do seu carro para você ver como ele muda. E assim, a gente só tem gasolina, tá? É um hidrocarboneto e acabou. Imagina o corpo humano. Carboidrato, proteína, gordura, carboidrato de rápida absorção, gordura de rápida absorção, proteína de alto e baixo valor biológico, carboidrato de baixa velocidade de absorção, gordura de baixa velocidade de absorção. Cara, é como se o teu carro fosse um multiflex. Você é um superflex. Carboidrato de alta e baixa, gordura de alta e baixa, proteína de alto e baixo valor biológico. Só aqui vocês têm 6 tipos de nutrientes diferentes. Quantas gasolinas você tem? Gasolina é tudo igual. O que você tem no máximo é a gasolina que é aditivada. Agora, o que é o ideal? Que a gasolina seja gasolina, mas ultimamente, né, com o preço da gasolina, tá rolando uma aguinha aí, né? Até porque a legislação permite que tenha água na gasolina, uma determinada quantidade, evidente, mas, né? O que diferencia isso? Né? Até aí a gente põe água no feijão, é ou não é? Então quando você lida, ou quando você percebe que a obtenção de nutriente é uma coisa importante, porque aqui ó, rapidinho eu falei 6 tipos para vocês de nutrientes que o nosso corpo tem que lidar como recurso, você percebe que pacientes que têm alterações genéticas ou metabólicas que modificam a forma de se lidar com energia, isso será um desafio quando a gente fala de performance. Agora, Rafa, o que eu quero que você entenda? Não é um empecilho, não é um impedimento, é um desafio. E eu me arrisco a dar minha opinião, aliás, eu ouso a dar minha opinião. Para mim, todo paciente com diabetes tipo 1 tinha que ser atleta. Não interessa, tá? Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Fulano, você vai treinar 1 hora por dia no talo. Essa que é a conversa. Você quer sobreviver? Você quer viver bem? Você não quer ter complicação? Quais são as complicações mais comuns do diabetes? Complicações oculares, complicações vasculares, complicações microvasculares, rim, coração, cérebro. Então é uma condição metabólica muito séria e que, como você não sente nada agudo, acaba passando batido. Então, ouso a emitir minha opinião aqui. Se você tem diabetes, você tem que ser um atleta. Não tem papo, não tem conversa, não tem mais ou menos. A tua qualidade de vida e a tua longevidade, ela será medida por quanto exercício você fizer e, portanto, quanto você conseguir contrarregular a dificuldade que o diabetes impõe para você metabolicamente. Diabetes ainda, ele causa disfunção erétil, pessoal. Primeiro, porque ele causa doença microvascular. Segundo, porque existe o aumento da produção de um microRNA específico que regula a função de receptor androgênico. Então não cai na bobeira de achar que isso daí é porque eu estou comendo doce, eu faço as minhas coisas. Quando você deixa de fazer o que você curte, a coisa fica ruim. Então, treino forte pra valer. É valendo, não tem brinks não. É valendo, tá? E aí, Rafa, vem da onde sai a dificuldade do ganho de massa muscular por conta do diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, ele cursa com uma situação chamada insulinopenia, tá? Você não tem produção de insulina. E se você não tem produção de insulina, 2 coisas você não tem.
1. Glicose dentro da célula. 2. Síntese de proteína eficaz. Por isso que o paciente que tem diabetes tipo 1, ele é inverso do paciente que tem diabetes tipo 2, aquele que é adquirido com a idade, que é a pessoa obesa, que é a pessoa com resistência periférica à insulina, hipertensão. O diabetes tipo 1 é uma pessoa consumida, quase nenhuma musculatura, pouca força, pouca capacidade de realização de atividade física. E por que é tão importante o exercício nessas condições? Porque o exercício ele modifica a forma de transporte de glicose para dentro da célula. Porém, não é suficiente. E aí, o diabetes tipo 1, ele precisa de insulinoterapia, o uso de insulina que regule a glicemia sanguínea. Infelizmente, Rafa, a gente só consegue medir alterações glicêmicas. Você não consegue medir alterações de síntese de proteína. Então nós assumimos que, uma vez que o paciente esteja insulinizado e equilibrado, existe uma situação favorável para que ele crie massa muscular. Isso é fundamental que você saiba. Porque aí você para de se preocupar só, mas isso é um número que eu tenho que acertar a glicose. Aí você começa a lembrar, opa, mas se isso estiver bagunçado eu não faço músculo. Porque quanto mais alta a glicose, menor a insulina ou maior a resistência à insulina. E se maior a resistência à insulina, menos insulina no músculo. E se menos insulina no músculo, menos músculo progressivamente. Lembra que eu sempre falo para vocês, nossa taxa metabólica basal, 20% dela é alavancada para você gastar com a recuperação do seu tecido muscular. Absorção e secreção. Você destrói o seu músculo e você secreta mais músculo. Você sintetiza mais músculo. E isso é suficiente para que você quebre de 1 a 2% da sua massa muscular por dia. Isso quer dizer o quê? Que a cada 50 a 100 dias, você está com uma musculatura completamente nova. Os dois trabalhos são do Stuart Phillips, né? Só que o primeiro é junto com o Brad Schoenfeld e o segundo é junto com um cara chamado Rasmussen, tá? Muito interessante. E se você pensar então, 20% da sua energia é para manutenção da sua massa muscular. E ainda assim sua massa muscular é quebrada numa velocidade de 2% ao dia, quer dizer o quê? Que se a sua glicemia estiver alterada, com certeza você está jogando músculo pelo ralo, tá? E não adianta se entupir de proteína, não adianta se fazer nada, você tem que se manter glicorregulado. Então se você tem diabetes tipo 1, mais atenção na sua glicemia. Tem um paciente que eu gosto de falar dele, para mim ele é um exemplo, Rafael Fowler. Tem um físico de atleta, sensacional o físico do cara. Tem diabetes tipo 1 e ele tem um exame que faz com que ele nem pareça que tenha diabetes. Ele tem um HbA1c, uma hemoglobina glicada, que fica na casa de 5, tá? Pra você ter uma ideia, HbA1c de 5.7, pré-diabetes. 6.5, diabetes. Ele fica abaixo do pré-diabetes. E ele, sempre que vai no endócrino dele, o sujeito acha maravilhoso. Por quê? Porque um paciente que tem diabetes, que fica e que sempre viveu numa hemoglobina glicada na casa de 5, é um cara que vai viver sem nenhum praticamente risco de doenças secundárias ao diabetes. Por quê? Porque ele vive como uma pessoa sem diabetes. Agora entenda, isso é uma coisa para ser alcançada, tá? Não vai querer na marra fazer isso, porque uma coisa é você fazer com rotina, outra coisa é fazer com droga. Se você forçar na droga para chegar nesses níveis de controle, você vai ter prejuízo. E aí a coisa vai complicar. O controle rigoroso do paciente com complicação é pior do que você tolerar algumas variações. Porque aí você começa a ter hipoglicemia, você começa a ter alterações degenerativas. Então, muito cuidado com quem você impõe esse tipo de limite, tá? Porque controle rigoroso é para paciente que tem rotina rigorosa. Paciente que tem rotina caótica, que você quer impor um controle rigoroso, vai dar problema. Então você que é médico, presta atenção nisso. Não queira fazer número bonito. Senão você faz um número bonito e um paciente que sente mal-estar o tempo inteiro.